E aí, a gente conversando aqui agora, eu vendo a canetinha, já me teletransportei pro meu banheiro, porque eu fui uma das pessoas que escolheu fazer em casa, né? Aí aquele cheirinho do saquinho que vem o sachê, né? De álcool que você esteriliza ali a região. Acho que aí a etapa seguinte é a que mais gera angústia e É. medo, né. Não sei como Uhum. foi para vocês, mas o desenvolvimento Nossa, embrionário, aí é essa aquele daí momento que a gente pega na mão e vai junto, porque cada essa dia daí é puxada. é uma novidade, é uma notícia. Essa parte pra mim acho que foi a mais difícil de todas. É justamente ver esse número caindo dia a dia, que era o que a gente via. Você começava lá, aí ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo. E aí, bom, no meu caso, eu comecei com 6 e eu terminei com 2. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Cacá. Estamos aqui para mais um episódio do Amigas in Vitro. No episódio anterior, a gente trouxe uma super especialista em reprodução assistida, doutora Ludmila Berker, e não soltamos a mão dela. Como vocês podem ver, ela está aqui de novo com a gente. Obrigada, doutora Lud, por aceitar retornar para a gente tratar desse assunto de novo. Eu que agradeço o convite, Cacá e Aline, foi um prazer estar aqui e vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Obrigada. Vamos lá, então vamos começar. Conversando com a doutora Lude, o que a gente entendeu? Como a gente já vem falando com vocês, né, que é muita informação, que a FIV, que é a fertilização in vitro, ela tem vários passos, a gente acredita que é melhor dividir essa jornada em dois grandes momentos. Então, no episódio de hoje, por isso que a gente está chamando de parte um, a gente vai abordar a estimulação ovariana, a coleta dos óvulos e espermatozoides, a fertilização dos óvulos e o desenvolvimento embrionário. E aí, por que a gente está parando nesse momento? Porque, na verdade, na vida real, na maior parte dos casos, existe uma interrupção nesse momento para depois a jornada seguir em frente. A gente vai continuar com essa conversa, não vai ser a última sobre o tema, mas hoje a gente vai focar nesses tópicos que eu passei. Então, para a gente começar mais uma das nossas conversas aqui no Amigas in Vitro, explica para a gente, doutora Lud, como funciona a estimulação ovariana. A estimulação ovariana é uma etapa fundamental para iniciar o processo da fertilização, porque num ciclo natural, a mulher ovula um óvulo a cada mês. E na fertilização a gente precisa de vários óvulos, porque sempre vai existir um funil. Nem todo óvulo vai fertilizar, nem todo embrião vai se formar adequadamente. Então a gente começa com a estimulação ovariana, cujo intuito é obter o máximo de óvulos que aquela mulher consegue entregar num único ciclo. Para isso, a gente usa umas medicações, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que são, essa é uma das opções, né, é uma caneta com hormônio. Esse hormônio é o mesmo hormônio que a gente produz na hipófise, que estimula o ovário, naturalmente, né, é o FSH e muitas vezes o LH, são 2 hormônios que a gente produz que controlam a ovulação no ovário. A diferença é que no ciclo da indução a gente precisa desse hormônio numa dose mais alta do que o corpo produz. Então a mulher vai usar essa medicação mais ou menos por 10 a 12 dias, todos os dias. É uma picadinha aqui na barriga, né, subcutânea, né, uma agulha muito fininha, né, gente, eu trouxe porque as pessoas têm medo, muito medo Ai, eu dessa morro de medo de etapa, injeção de né, não sei como foi no ciclo de vocês, mas É. eu sempre gosto de mostrar, a gente enrosca aqui a agulha, né, na canetinha, a gente vai girar a dose prescrita, cada mulher vai usar uma dose diferente, porque depende da reserva ovariana, do estoque de óvulos, e aí vem uma capinha aqui que ela vai tirar, a agulha é bem fininha, É muito fina, gente. muito pequenininho, Muito né. pequenininho. Então, eu gosto de mostrar isso na consulta, porque vai desmistificando essa etapa da indução, da ovulação, que é uma etapa que as pessoas têm muito medo, né. "Ai, como que eu vou fazer injeção todo dia?". Normalmente a primeira a gente sempre faz na clínica, mostra para o casal, entrega uma bolsinha térmica, porque essas medicações são refrigeradas em geral, e o casal leva para casa para aplicar em casa todos os dias. E aí, na segunda dose em diante, fica mais fácil, porque já conhece a medicação, já sabe como armazena, né. E aí na sequência a gente vai marcar uns ultrassons para monitorizar a resposta a esse tratamento. Doutora Luz, posso fazer uma pergunta? Diga. Não existe só essa canetinha, né, existem Não, outras injeções que também dão nessa fase do também. tratamento? Porque Exato. eu tô perguntando, porque eu me lembro que eu tomei outra injeção
E que era um pouquinho Um maior. pouquinho E maior. aí quando eu olhei, eu falei: "Não tenho condição de dar essa injeção em mim mesma". Sozinha. Aí o doutor Pedro É, falou: "Não, pode vir no consultório quantas a vezes você gente quiser, aplica, né, para eu poder exato. aplicar no consultório", e aí isso me dava um certo alívio, eu confesso. Tranquilidade. É. É, existem diversos protocolos. Então, essas canetinhas, a gente está falando dos hormônios que estimulam a ovulação. Uhum. Existe uma segunda fase que é o bloqueio da ovulação, Hum. porque a gente não pode ovular no meio do caminho, né? A gente quer que esses folículos cresçam até o momento que o óvulo vai estar maduro lá dentro. E na hora que ele está maduro, a gente vai aspirar o folículo, ou seja, com uma agulhinha lá na ponta do ultrassom transvaginal. Essa já é a etapa seguinte, que é a coleta oocytária, né, ou a aspiração folicular. A gente vai aspirar cada folículo e vai buscando os óvulos que tem em cada um deles. Então, quando a gente faz, tem cada protocolo é específico para cada casal, né? Então, pode ser usado a canetinha, pode ser usada uma medicação que a gente fala que é de origem urinária, que é um pouco mais antigo, mas que ela vem no sistema do tipo seringa. Algumas mulheres a gente bloqueia a ovulação para ela não ovular espontaneamente no meio do caminho, com uma segunda injeção, que é o antagonista do GnRH, que ele evita o pico da ovulação precoce, Uhum. né? Outros a gente já bloqueia com a progesterona via oral, que é mais cômodo, mas essas nuances aí a gente vai montar o protocolo de acordo com cada caso. E se eu tivesse o caderninho da Aline, eu certamente saberia te dizer qual Qual era a era? injeção que eu ia tomar, mas eu não tenho, não fiz, então infelizmente eu É. não sei, mas com certeza era uma É, outra dessas essa é que uma boa dica para quem está fazendo o processo ou para quem vai começar, porque muitas vezes a gente atende uma paciente que já fez ciclos em outros locais e ninguém lembra, né, qual foi aí a gente tem que ficar puxando ali na consulta: "Ai, usou? Qual foi?" Aí a gente vai listando ali todas as sim, opções até lembrar qual foi ele, né. é. Mas de fato existem diversos indutores de ovulação. A maioria é injetável, né, com esse sistema, de seringa ou de caneta, e os bloqueios que tem essas 2 opções, ou injetável ou oral. Na hora que o folículo está pronto, aí tem uma outra picadinha, que é uma terceira, mas essa é dose única, que é o que vai fazer o óvulo amadurecer ali dentro do ovário. Essa canetinha também, aí ela vem com a dose do dia, e essa é feita quando a gente vai marcar a coleta, Tá. 36 horas antes da coleta. Então, o ovário está no ponto, os folículos estão grandes, a gente vai marcar essa injeção, geralmente para fazer à noite, e 36 horas depois de manhã vai marcar a aspiração, que é a coleta dos E óvulos. essas canetinhas servem tanto para fertilização in vitro quanto para o congelamento de De óvulos, óvulos super também? interessante essa Bot pergunta, né, porque, tem gente que acha que são tratamentos totalmente Uhum. diferentes, mas até a etapa da aspiração do óvulo é exatamente igual. Os protocolos são os mesmos, o objetivo da indução da ovulação é o mesmo. A diferença é o que a gente vai fazer com esse Depois óvulo depois de coletado, né. Na fertilização in vitro, a gente vai fertilizar esse óvulo. O homem vai coletar o sêmen no mesmo dia que a mulher coleta o óvulo, a gente vai fazer um preparo seminal, que vai envolver uma centrífuga, né, seleção espermática e buscar o melhor espermatozoide para fecundar cada óvulo. E no congelamento de óvulos, a gente já vai vitrificar esse óvulo, que é um congelamento ultra rápido, que ele vai para temperaturas a menos 180 graus, né, temperaturas muito baixas e já é congelado no dia da aspiração. Então, É até verdade. aqui serve para essas 2 jornadas, o que a gente explicou. Legal, muito bom. E você falou só uma última coisa, você falou da bolsa térmica. A Aham. gente também tinha bolsa térmica e a nossa bolsa era uma bolsa branca com um escrito embaixo verde, pequenininho. E aí eu via quando eu vi algumas pessoas depois eu vi uma mulher no aeroporto com essa bolsa e tal, aí eu olhava e falava: "Ai, a bolsa, ela também é do meu médico", e aí eu queria ir lá dar um É. abraço nela, sabe, Eu e eu me passei por isso, identificava, né. e me dava muita vontade de falar, eu É me lembro disso, verdade, assim, é sim. verdade. Não, era muito legal. E aí lembrando um pouquinho das nossas histórias também, né, a gente tem também diferenças em como a gente lidou com essa etapa do tratamento. Eu lembro que eu fiquei apavorada, que eu falei: "Gente, tinha tanto esse mito, né, das injeções, que é: 'Nossa, é muita injeção, e a taxa hormonal sua vai aumentar, isso vai impactar seu humor e vai doer'". E aí eu falei: "Nossa, e agora? Vamos lá, respirar fundo, mais uma etapa desafiadora".
Quando o meu médico me mostrou a canetinha, eu falei: "Meu Deus, que alívio! É só isso. É só isso!". É, E é é verdade. E tem inclusive protocolos que a gente faz uma dose dessa da indução de depósito, que ela dura 7 dias, a mesma caneta, uma aplicação, você só vai reaplicar no 8º dia. Então isso, se a paciente tem, fobia, né, de agulha, Uhum. de injeção, uma opção é a gente sempre fazer na clínica, outra opção é a gente usar protocolos mais amigáveis, né. A gente fala friendly, né, uma estimulação patient friendly, né, amigável para o paciente, porque se a gente faz essa dose de depósito, faz o bloqueio da hipófise com o medicamento oral, que é a progesterona, são protocolos que vão envolver menos injeções, né, e naturalmente já melhora um pouco essa experiência do paciente também. Sim. E aí, a gente conversando aqui agora, eu vendo a canetinha, já me teletransportei para o meu banheiro, porque eu fui uma das pessoas que, escolheu fazer em casa, né. Aí Sim. aquele cheirinho do saquinho que vem o sachê, né, de álcool que Uhum. você esteriliza ali a região. E a enfermeira explicou pra gente, né, então você faz aquela barriguinha ali com a sua A pele e prega, aplica 90 graus. e Aham. aplica a canetinha. Então, na etapa que foi apenas a canetinha, eu fui super bem e consegui aplicar todas em casa. E eu lembro que tinha um lance também de sempre fazer no mesmo horário, Sim. então dentro da minha rotina de trabalho e tal, e da minha própria rotina mesmo, né, eu Uhum. pensei: "Tá, então qual que é o horário que eu sempre vou conseguir estar em casa para eu conseguir me aplicar, eu me auto-aplicar e passar para a etapa seguinte". Aí até aí foi tudo bem. Aí quando veio a outra agulha que você falou que, né, que é a que O deixa o bloqueio. bloqueio e Uhum. tal, que aí já é uma injeção mesmo, eu falei: "Ai meu Deus, e agora? Como é que vai ser isso?". E aí a primeira vez que eu fiz, porque eu tive que fazer 3 vezes, né, Uhum. então a primeira vez que eu fiz foi bem desafiador, porque eu não sei se era o nervosismo da Uhum. hora e tal, eu cheguei a ficar meio enjoada, meio tonta. O Uhum. meu marido, ele sempre estava perto, não exatamente junto, então, tipo, ele ficava um pouquinho fora, assim, do banheiro, e aí eu ficava dentro, porque ele não gosta tanto de ver essas coisas de injeção e tal. Aí eu lembro de eu terminando de me aplicar e falando: "Amor, entra, 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 eu acho que eu vou desmaiar". Aí ele É. veio, eu assim, aí ele: "Que que houve? Que houve?". Eu falei: "Não, acho que foi só um nervosismo, não aconteceu nada demais, já passou", mas aqueles Uhum. segundos, assim. Aí pra segunda e pra terceira vez, eu já não Você já fiz foi no na banheiro em clínica. pé. Não, eu Ah, acabei você fez em fazendo. casa. É, acabei Uhum. fazendo em casa. Corajosa. Nem É. alta, amiga, nem pensei. O Theo, meu marido, ele chegou na consulta e falou assim: "Doutor Pedro, não existe a menor possibilidade de eu ajudar a Cacá a fazer isso". Aí "Não, ela pode vir aqui fazer e tal". Aí eu falei: não, É. também não quero ajuda dele, eu quero vir aqui, eu quero que uma especialista venha e faça isso em mim". Tem pacientes que a gente manda a enfermeira em casa para Sim. aplicar, porque a maioria dessas injeções que a gente usa para o estímulo são feitas de manhã. Eu priorizo fazer de manhã, porque é o horário que a paciente vai na clínica, é o Uhum. horário que a gente faz ultrassom. Então, nos dias que tem ultrassom de controle para monitorar o crescimento dos folículos, eu faço ultrassom e a enfermeira já aplica na sequência a Ah, isso é mais medicação. fácil, Já né. Uhum. otimiza, né? Numa ida à clínica, ela resolve as duas coisas. E nos dias que tem que aplicar à noite, que é aquela para deflagrar a ovulação, Uhum. aquele final, que é o gatilho, que é o trigger que a gente faz quando vai marcar a coleta, aí esse sempre é à noite, porque a punção é sempre de manhã, 36 horas Puxa, depois, demorou. e mas algumas pacientes a gente chega a combinar com a enfermeira para ir à noite na casa dela, para fazer essa aplicação com mais conforto, né. Nossa, maravilhosa. Porque, de fato, essa é uma etapa que assusta É. muita gente. Eu observo, assim, que na maioria das vezes é muito mais um medo ali inicial, um mito, quando a gente começa a falar: "Ai, que bom, é É. tranquilo, não dói", né, vai desmistificando. Mas claro que, né, cada pessoa é única e nos casos que merecem mais cuidado, mais atenção, a gente precisa ter esse olhar. Maravilhoso. É, e dá um baita alívio, né, depois Sim, que você vê: "Nossa, não é tão grande assim o tamanho desse bicho", né. dá, Maravilhoso. É, e dá um baita alívio, né, depois sim. que você vê: "Nossa, não é tão grande assim o tamanho desse bicho", né. É, você pegou o ini ó, aqui, vamos mostrar para quem está ouvindo, Sim, né, vamos. de que tamanho de agulha a Gente, é gente está muito falando. fino. É muito pequenininho. Parece com essas canetinhas emagrecedoras que tem muita gente usando hoje em dia, mas assim, a gente vai girar aqui a dose que foi prescrita
e vai enroscar essa agulhinha aqui na ponta, ó. Então, a gente está falando de uma agulhinha, assim, que tem esse calibre, né, ou em alguns casos, né, vou enroscar essa outra aqui também está também, quem estiver assistindo, a gente Ah, é vai porque tinham 2 girar. pontas, né. É, É, essa é exato. maiorzinha. Depende um pouco da Uhum. medicação. Essa é maiorzinha, mas É. é fina, né, Uhum. assusta, mas quando vai aplicar, tem formas Não, de fazer com é mais simples do gelinho, que parece. mais Tinha o simples. lance do Gelinho gel, aham. local, tem a forma de mesmo usar um creminho anestésico, né, para aliviar ali, um creminho com Eu usava tudo. lidocaína, xilocaína, tudo isso minimiza e melhora a É. experiência do paciente, E né. sabe o que que me ajudou a enfrentar essa que tinha a agulha um pouquinho maior? Uhum. A enfermeira lá do nosso médico falou pra mim que era uma poção mágica. Falou: "Aline, essa daí vai dar superpoderes para os seus folículos e tal". Aí falou Pra eles assim: "Pra eles crescerem, não crescerem, se romperem. manterem fortes". Daí eu falei: "Então vamos embora. Sim. Superpoderes, vamos lá". E aí É. Maravilhoso. Olha, mas para você ver como o lado emocional é importante nessa sim, jornada, né. é, É Às vezes uma impressionante. uma simples frase, né, já acalmou seu coração, já te levou Verdade. para outra experiência. é. Aí, doutora Lud, então essa primeira parte acho que a gente desmistificou bem, né, tá Da bem, estimulação assim, ovariana. claro de que não é esse bicho de 7 cabeças como a gente imagina que é. É Uhum. bem mais tranquilo, confia. E chegou a hora da coleta. Coleta de óvulos e espermatozoides. E aí, como é que é esse momento? Que é Então, acho que é um momento que gera uma expectativa alta, também, né, nesse claro, momento. crucial, né, para o Uhum. sucesso do Sim. tratamento. A coleta, ela é feita sob sedação, porque a gente faz com um ultrassom transvaginal e na ponta desse ultrassom vai uma agulhinha que a gente entra no ovário. Então, assim, para mostrar para quem estiver vendo, a gente vai coletar esses óvulos diretamente do ovário. Então, a gente entra aqui no canal vaginal com o ultrassom que todo mundo conhece, feito do exame de rotina mesmo. Na ponta dele, ele está grudado com uma guia que vai direcionando onde que está cada folículo, né? E a gente vai direto ali acessar o ovário. O ovário, quando ele está estimulado, ele desce, vem aqui para o fundo do útero, mais próximo da vagina. Então, é como se fosse uma punção percutânea, assim, uma punção de coleta de sangue, sabe? Entra com a agulhinha e sai. É, quando a gente explica, assim, falando, ah, é uma agulha, tem gente que se assusta também, mas eu falo, olha, vai estar sedada, né? Claro, a gente faz sob sedação, porque aí a mulher não vai sentir nenhum desconforto, não vai sentir nada. Dura em cerca de 15 a 20 minutos, Muito é rápido. muito rápido. Então, né, vai chegar na clínica em jejum, a gente vai fazer a sedação, faz a coleta, 20 minutos depois acordou, vai tomar um lanche, vai para casa, e a gente vai explicar, né, como foi o procedimento em geral. A gente já tem ali uma ideia de quantos óvulos vai ter pelo último ultrassom do estímulo, da estimulação ovariana. Então, no último ultrassom eu vou falar, olha, tem tantos folículos, tem desses 80% estão maiores, tem alguns sempre que vão vir imaturos ou que aquele óvulo não vai vir na punção, é um funil, né? É legal a gente mostrar essa ideia da imagem do funil da fertilidade. Nem todo folículo vai conter um óvulo, nem todo óvulo, quando a gente aspirar, vai ser maduro, e os óvulos maduros, que é a metade ali do funil, vão fertilizar. Em média, para um caso de bom prognóstico, né, com sêmen de boa qualidade, óvulos de boa qualidade, em média a gente vai ter uma taxa de fertilização desses óvulos de 85%. Ou Uhum. seja, se eu fertilizei 10 óvulos, injetei, né, o espermatozoide dentro de 10 óvulos, vão ter em média 8 ou 9 fertilizados. A gente sempre vai ter uma perda em cada Sim, etapa do vai processo. diminuindo mesmo. Exato. Então, no dia da coleta, a gente já sabe quantos óvulos e quantos maduros. E no dia seguinte, que foi feita essa ICSI, né, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, no dia seguinte a gente já sabe quantos que têm 2 pronúcleos, são os óvulos que fertilizaram adequadamente. O pronúcleo é como se fosse a carga genética que vem do pai e da mãe. Uhum. Então, no dia seguinte, a gente olha para aquele óvulo na incubadora, os que têm 2 pronúcleos são os que fertilizaram de forma normal. Eventualmente, alguns não fertilizam, que é já esperado, esses 15%, né, que eu falei. Outros podem fertilizar, mas de uma forma anômala, com 3 pronúcleos, com um pronúcleo. São embriões que têm uma carga genética alterada. E dos 2 pronúcleos, os que fertilizaram perfeitamente,
eles vão ficar na incubadora ali, que é a próxima etapa, que é o desenvolvimento embrionário. E a coleta do espermatozoide é no mesmo dia da coleta do No óvulo? mesmo dia. Tá. O homem, ele precisa de um preparo mais tranquilo, né. A Fácil. abstinência nem sempre, viu. Mas a abstinência de 2 a 5 dias, né, na média dos casos, alguns casos quando tem uma fragmentação de DNA espermático aumentado, a gente fala para fazer uma abstinência mais curta, de 1 dia, mas em média 2 a 5 dias de abstinência, a coleta é igual à coleta do espermograma, então Uhum. ele já vai entender, saber como é o processo. E depois que se faz a coleta, aí a gente vai fazer um preparo seminal. Às Hum. vezes vai usar uma centrifugação, às vezes vai usar o Zymote, que é uma plaquinha que filtra quando tem justamente esses casos de fragmentação aumentada do DNA espermático. E aí, enfim, a gente tecnicamente, né, vai fazer o nosso papel ali de seleção, vai fazer o procedimento da ICSI junto com os embriologistas, e depois esse embrião fica em cultivo. Aí o casal já concluiu essa primeira etapa e a gente continua, né, até ter os embriões no 5º dia, que é o estágio de blastocisto. Então nesse momento da coleta, se for um casal homem e mulher, um entra numa sala, o outro entra na outra, aí que vão Exato, sair os produtos que depois vai misturar tudo e vai exatamente. Ela Aí é legal falar sobre, que eu lembrei disso agora com essa imagem que você trouxe, que é como é feita a fertilização. Tem 2 técnicas principais. Existe uma plaquinha que chama placa de Petri, que é onde esses embriões ficam em desenvolvimento dentro da incubadora. É uma plaquinha de vidro, né? Por isso que chama fertilização in vitro, né? Então vem daí. Nessa plaquinha, ou a gente coloca o óvulo e numa gotinha de meio de cultivo, os espermatozoides ao redor do óvulo, e aí cada espermatozoide que com a sua própria capacidade vai perfurar a membrana de cada óvulo e fecundar, isso a gente chama de FIV clássica, que foi aquela descrita lá no da Joy. início, né? Então a FIV clássica, a gente só aproxima os dois na plaquinha de Petri e o espermatozoide fecunda sozinho o óvulo. Na ICSI, é uma segunda técnica para fertilizar, a gente perfura a membrana do óvulo com uma agulhinha, que é uma agulha mais fina que um fio de cabelo, né, um diâmetro bem pequenininho, e aí injeta um espermatozoide dentro de cada óvulo. Então é Esse foi o meu diferente caso. tecnicamente. No Nossa, foi Brasil, a filha com X. maioria a gente faz a maioria a gente faz ICSI, né, Ah, na taxa dos casos das clínicas, né, dos laboratórios no Brasil faz a ICSI, porque a taxa de fertilização é superior. entendi. Quando a gente fala FIV clássica, né, ela Uhum. pode ser um pouquinho menor, mas teoricamente é uma escolha do embriologista e do médico conforme a qualidade daqueles gametas e conforme o cenário do casal. Se é um fator masculino, a gente nunca vai pensar na FIV clássica, por exemplo, vai sempre fazer ICSI, né, que Legal. fertiliza mais. E aí, lembrando aqui um pouco as nossas jornadas, Sim. essa etapa da coleta dos Os folículos e óvulos. dos óvulos, né, Uhum. para mim, ela era uma etapa, acho que talvez até de tudo que eu vivi, a que eu tinha o maior estigma por Uhum. trás. Porque em todos os outros momentos o meu marido estava comigo, e nesse momento eu seria sedada e ele não estaria comigo. E aí, enfim, é tão complexo essas coisas, né. A gente vê casos que não são bacanas, né, as mulheres, enfim, ficam vulneráveis nessa situação. E aí, de novo, a enfermeira do meu médico fez toda a diferença nesse momento. Ela virou pra mim e falou assim: "Aline, fica tranquila, eu vou ficar com você o tempo inteiro, eu não vou sair do seu lado". E aí, depois que ela falou isso pra mim, eu dei uma respirada e eu falei: "Então tá bom, Tô então vamos pronta, lá, tô tô pronta". pronta, né. É, exatamente. Como faz diferença ter uma equipe acolhedora, né, porque é natural que alguns medos, angústias vão passando pela cabeça em várias etapas do processo, né, da jornada. Tecnicamente é uma coisa muito simples, né, é uma sedação igual a sedação de endoscopia, tem muita gente que tenta: "Ah, é uma anestesia geral, eu vou dormir", eu falo: "Não, não é uma anestesia geral como de uma cirurgia, que você vai ser entubado, nada disso. É uma sedação, né, como se fosse fazer uma endoscopia, que a gente coloca na veia a medicação, recebe um oxigênio e dura esses minutinhos e depois acorda, né, é muito raro ter alguma complicação. Eu, graças a Deus, nunca vi nenhum caso É de complicação ali na coleta, na Uhum. punção. Mas é natural que a gente precisa confortar, né, as pessoas e explicar que é tranquilo, que
Eu só queria Vai dar saber se tudo doía. Eu certo. falava: "Dói?". "Não, você vai estar sedada". Eu falei: "Ai, então tá bom". Que bom. E acho que aí a etapa seguinte é a que mais gera angústia e É. medo, né. Não sei como Uhum. foi para vocês, mas o desenvolvimento Nossa, embrionário, aí é essa aquele daí momento que a gente pega na mão e vai junto, é, porque cada essa dia daí é puxada. é uma novidade, é uma notícia. É claro que a gente usa esse funil ali como estatística para orientar, olha, 85% vão fertilizar, 70, 50, 70% vão blastular, que são os embriões que vão chegar até o final do funil e vão estar aptos para serem transferidos para o útero, mas nem sempre a medicina obedece os números, né, não é matemática. Sim. Então, para alguns casais esse funil vai ser super tranquilo, para outros vai ser super desafiador, e aí então nesse momento a gente precisa estar muito próximo também. É, essa parte pra mim acho que foi a mais difícil de todas. É justamente ver esse número caindo dia a dia, que era o que a gente via. Você começava lá, aí ia diminuindo, aí ia diminuindo, ia diminuindo, e aí bom, no meu caso, eu comecei com 6 e eu terminei com 2. Foi bem isso que você falou, Exato, vai afunilando, né. vai É. afunilando. E vai dando aquela agonia, fala: "Será que vai sobrar algum?". É. Porque, né, pra muita gente não sobra nenhum. Acredito eu, né, doutor. É uma das possibilidades, né. Quando a gente tem uma reserva ovariana muito baixa, ou quando tem uma qualidade desses gametas, né, muito comprometida por alguma razão clínica, ou quando a mulher posterga muito e vai fazer numa idade mais avançada, em geral esse funil tende a ser bem apertado nesses cenários. Se a gente tem outros cenários, né, uma idade mais jovem, não tem um fator masculino severo, a tendência desse funil ser mais tranquilo. Mas o que eu acho que é fundamental é a gente ser transparente e já avisar antes para o casal. É. É muito ruim quando começa ali com a expectativa que vai ser tudo incrível, maravilhoso, e de repente se começa o tratamento e as coisas vão andando de um jeito que não era previsto, né. Por exemplo, quando eu vou fazer uma fertilização ou um congelamento de óvulos numa mulher que tem mais de 40, normalmente a gente vai propor um duostim, que é um duplo estímulo, Não vai vai fez, fazer que eu fiz. 2 coletas. Você fez, né, com isso a gente está dobrando as chances desses números aumentarem, né, vai ter o dobro de folículos, o dobro de óvulos. Então é uma boa estratégia para quando a gente tem um cenário ou já prevê que esse funil vai ser difícil, né. Infelizmente, a gente não consegue criar novos óvulos, a mulher nasce com os óvulos, desde a vida intrauterina a gente já está perdendo esses óvulos, quando a gente ainda é um fetinho na barriga da nossa mãe, e vai perdendo ao longo da vida, né, na vida intrauterina a gente tem 6 milhões de óvulos, nasce com cerca de 2 milhões, à medida que entra na puberdade e ali em torno dos 35 anos, que é quando vai começar a cair num ritmo maior, a gente já tem cerca de 250 mil. Até zerar, né, que é a menopausa mesmo. Então, esse estoque de óvulos vai caindo e a gente não tem muito o que fazer contra ele, a não ser congelar, né, que é uma estratégia que existe hoje, guardar esses óvulos quando a gente sabe que vai postergar a maternidade e quer ter essa chance aumentada, maximizada para o futuro. Né. Muito bom. No meu caso, viver na prática, né, essa severidade desse funil foi bem Uhum, desafiador. A uhum, gente fez um primeiro estímulo, e aí como a gente tinha questão, né, da mutação genética do meu marido, a gente conseguiu chegar ao final desse estímulo com um embrião feminino saudável, e acho que, se eu não me engano, foram 3 embriões masculinos saudáveis. A gente fez a primeira transferência, e aí foi aí que eu comecei a entender que, né, nem sempre uma transferência vai dar certo. uhum. Um Eh embrião não é um bebê no colo, né. O final do Exatamente. tratamento, o nosso objetivo é o bebê no colo, mas do óvulo até esse bebê no colo tem várias etapas, é uma jornada longa, né. E eu acho legal, Aline, você falou do sexo, né, acho que é legal esclarecer aqui para quem está ouvindo, que aqui no Brasil a gente só pode fazer essa seleção de qual é o sexo do embrião mediante alguma situação clínica que justifique isso, ou seja, se tem, né, como no seu caso, tinha uma microdeleção do cromossomo Y, que pode ser hereditária para o embrião. Tem casos de mulheres que têm alteração no X, no cromossomo X, que é o feminino.
um mosaico, síndrome de Turner. Então, esses casos de doenças ligadas ao cromossomo feminino ou masculino, a gente consegue excluir através da biópsia. Porque muita gente vem procurando a gente para fazer. Ah, posso escolher o sexo do embrião? Eu Aí acho isso muito importante. é muito importante também a gente balizar essa expectativa, Sim. porque às vezes o casal só vai ter um embrião ou dois, às vezes não tem nem o que escolher, a gente às vezes é o que tem, né? Mas nem que pudesse, a nossa norma do CRM, do Conselho Regional Federal de Medicina, não permite que a gente faça essa seleção, né, por opção do casal. Uhum. A gente sempre vai recomendar que se transfira o melhor embrião, mesmo em casos de biópsia genética por alguma razão clínica. Foi o que aconteceu comigo. Eu tive que fazer essa biópsia, porque uma das perdas que eu tive das gestações naturais que eu tive, foi em decorrência de uma síndrome, a bebê tinha uma síndrome, que era a síndrome de Turner, e a gestação não evoluiu. Uhum. E o doutor Pedro recomendou que a gente fizesse, por conta dessa síndrome de Turner, essa biópsia Biópsia nos para avaliação embriões. cromossômica. Exato, e eu Uhum. tinha um embrião feminino e eu tinha um embrião masculino, eu tinha uma menina e um menino. E aí no momento da transferência, a gente sabia disso, e a escolha foi feita com base, no Da melhor embrião. morfologia, né, Exato. Qual o que é o formato, o embrião 5 aspecto. estrelas, que ele fala: "Vamos ver o embrião Exato. 5 O estrelas". embrião que tem E mais chance de resultar no exatamente. bebê no colo, né, Sim, que no fim é o exatamente, intuito. Isso é muito importante, ajustar essa expectativa, né, exatamente, muito porque bom. a gente lida com limitações biológicas, e às vezes tem um ideal ali ou um imaginário por trás, né, que no fim não vai se concretizar ao longo do tratamento. É. E é super importante a gente entender que esses momentos eles vão acontecer. Então eu não tive nenhuma perda gestacional, mas essa não transferir e não alcançar o bebê no colo foi um pequeno luto para mim Claro, também, sem porque dúvida gera nenhuma. uma expectativa enorme. Eu não tinha possibilidade de voltar e falar: "Então, vamos fazer o seguinte, vamos descongelar mais um embrião seu que você já tem e vamos só fazer a transferência". Não, era uma coisa do tipo: "Vamos ter que voltar lá para o início desse tabuleiro. Jogamos até aqui, Uhum. Volte vamos à primeira volta para a casa. primeira casa, repõe a sua energia, sua carga emocional e até física também, né, porque, enfim, a gente de Sim. fato sabe que agora eu já entrei sabendo que não é um bicho de 7 cabeças, Uhum. que não dói tanto, que dá para levar uma vida relativamente normal ali, né, nesse período todo de adaptação, mas você já entra sabendo que uma vez não deu certo. E Sim. aí, será que nessa outra vai dar certo? O que é que eu posso fazer? O que é que os meus médicos podem fazer para Sim. alcançar esse sucesso? E é importante mostrar isso para as pessoas, né, que cada ciclo é um ciclo. Não porque teve um desenvolvimento embrionário ruim ou não se chegou naquele objetivo que era ideal, não por isso isso vai acontecer novamente. Então, sempre vai tendo uma evolução, né? A gente vai mudando os protocolos, ajustando a indução da ovulação, que tudo começa nela, mudando escolhas, né, às vezes fez um trigger, né, que é o que a gente dá para marcar a coleta, é o que faz a maturidade dos óvulos. A gente pode optar por um outro trigger ou um dual trigger, que é para juntar 2 medicamentos para deflagrar essa ovulação. Então tem escolhas que a gente pode fazer diferente ao longo do processo. A gente vai aprendendo também com cada paciente, o que funcionou para esse paciente, o que vai funcionar melhor com uma outra conduta, né. Então, isso ajuda, fortalece. E geralmente um segundo estímulo, se a gente faz na sequência, ele vai responder até melhor que o primeiro. Então, é importante a gente trazer esse conforto, né? Porque cada ciclo é único e bola para frente. Vamos erguer a cabeça e vamos continuar, não vamos desistir, É, isso aí. né? No meu caso, a gente falou um pouco dessa questão da quantidade, né, e da ansiedade desse momento. No meu segundo ciclo, quando a gente fez o segundo e o terceiro junto, né, por causa do Duostin. No primeiro estímulo veio uma quantidade bem grande, então a gente chegou a ter que biopsiar 11 embriões, mas veio um embrião feminino, Normal, né? normal. Porque não bastava ser um embrião normal, É, tinha que ser um embrião feminino. 2 funis, 3 funis, o funil que todo casal passa, o funil da biópsia e aí
mais essa questão do gênero, né. É, exato. Uhum, E aí no terceiro, a gente teve 4 embriões para biopsiar, e aí vieram 2 femininos. Então, né, acabou que o primeiro veio uma quantidade muito maior, mas para o que eu precisava, um, e no uhum. terceiro uma quantidade menor, mas em termos de qualidade para o meu tipo de tratamento, foi muito melhor. Superior, né. É. Bom, a gente aprendeu bastante com essa conversa aqui com a doutora Lude. A gente entendeu que essa jornada é uma jornada de entrega. A gente é uma aposta, a gente espera que ela chegue num final feliz, o final desejado, mas a verdade é que a gente não tem certeza e não tem controle absoluto de cada uma dessas etapas, né. Então, um óvulo não significa ter um embrião não significa ter um bebê no colo, mas a sua equipe médica, o olhar individualizado para o seu tratamento, para o que é importante para você, para sua parceira, para o seu parceiro, para quem estiver vivendo aquilo ali junto com você, vai ser conduzido com cuidado. Existem alternativas, a doutora Lud falou várias vezes, né, que a medicina evoluiu, existem muitos caminhos que podem ser customizados para cada uma das necessidades das pessoas que estão vivendo isso. Então, é isso, assim, né, vamos desmistificar os temas, vamos conhecer um pouco mais e saber que essa equipe médica vai ser quase como um farol para vocês, porque a verdade é que a sensação que a gente tem é que a gente está atravessando um nevoeiro o tempo inteiro. E aí, às vezes, fica mais escuro, às vezes fica mais claro, mas existe ali uma travessia que essa equipe vai conduzindo até a gente conquistar o que a gente deseja. É isso. Muito obrigada, doutora Lude, Eu que e agradeço, até o foi um passo prazer. 2. Voltamos em breve. Isso aí. E no passo 2 a gente vai explorar com a doutora Lud, então, as etapas de transferência embrionária, a espera pelo resultado, que também é bem desafiadora, como esperar esse tempo que a gente precisa esperar. O deu certo, e estou grávida, e aí o que acontece? E o não deu certo. Tentei tudo, fiz isso tudo, mas não obtive o meu sucesso. Como que a gente lida com isso? Tchau, tchau, até lá.